Então Oi, tá. pessoal, boa noite. Boa Então, noite. Ó, para quem é convidado aí e não conhece o clube, eu sou a presidente do clube Toastmasters Belo Horizonte. O nosso clube é novo, né? Está em fase de fundação. Daqui a pouco o Tarcísio vai explicar um pouco mais. Então, para os convidados aí, sintam-se à vontade. A gente tem um espaço aí para quem quiser participar também. Quem tiver dúvidas pode chamar no final, que a gente pode deixar uma sessão de tirar dúvidas. E muito obrigada a todo mundo aí que está participando, que se dispôs a cumprir funções aqui na reunião e que seja uma excelente reunião. É com você, Tarcísio. então, isso, pessoal. Membros e convidados, boa noite. Acabou de falar aí a nossa presidente aqui do BH, Clube BH Toastmaster. Nós vamos fazer uma posição rápida aqui da reunião, como vai funcionar durante todo o tempo. A gente pede que os microfones sejam desligados, deixa só a pessoa que estiver falando no momento com o microfone ligado. Aplausos, um aplauso de livros, né? Aquele aplauso que a gente faz com as mãos, como é uma videoconferência, e todos tentem usar a palavra do dia, incluir no seu discurso. Isso faz parte, é interessante, a pessoa não deixa passar batida as palavras do dia no meio do seu discurso. E quem vai discursar, marque o fim do marcador do timer para ela visualizar o tempo. Ele começa com verde, né? Dependendo do tempo, se é o orador, se é o tabletop, o avaliador, depois dos discursos. Então, é verde, amarelo e vermelho. Então, fica atento, marque com PIN, quem for o timer, para você não ficar perdido. E sorria. A reunião pode estar sendo gravada e vai ser gravada. Convidados, é um prazer tê-los aqui com nós. Vocês vão gostar muito do grupo, vão aprender muito. Agora, não é obrigatório falar. Vocês vão ser convidados a falar. Eu tenho quase certeza que todos vão querer falar um pouquinho. O discurso, normalmente, do convidado, e no discurso inicial, é do Tabletops, que é um discurso mínimo de 1 minuto e máximo de 2 minutos. Então, é muito pouco tempo, então dá para falar tranquilo. A gente faz questão dos convidados também falam. Obrigado. O Toastmaster é uma organização educacional sem fins lucrativos que ensina a habilidade de falar em público, de liderança, por meio de uma rede mundial de clubes. O Toastmaster hoje está em 150 países. Existem 13.800 clubes com mais de 272 mil membros. Esse relatório é de 2023 a 2024. Está bem atualizado. Metodologia. A metodologia do Toastmaster é baseada na prática constante, feedbacks construtivos e crescimento contínuo, concentrado em 5 competências principais: falar em público, uma das mais importantes, comunicação interpessoal, liderança estratégica, gestão e confiança. Agora, hoje, nós temos 6 trilhas que a pessoa pode decidir para tomar aquela direção que interessa a ela, ou seja, questão de falar em público, ou seja, questão de liderança. Antigamente, existiam 11 trilhas, então eram muitas trilhas. Hoje facilitou até mais, hoje são somente 6 trilhas. Quem quiser saber mais dessas trilhas, é só apontar o celular aí com a câmera, e vai ter mais informação, se quiser saber mais. A estrutura da nossa reunião de hoje, e como a de todas elas, são, são com 3 momentos principais e muito distintos. São discursos preparados, e você tem esse período de uma reunião para outra para você preparar o seu discurso. Então, você tem bastante tempo para fazer um discurso, ou o ice break, que é de 4 a 6 minutos, ou o discurso, que não é ice break, de 5 a 7 minutos. Depois virão os discursos preparados, que eu já falei aqui, vão ser entre 1 e 2 minutos. Bem rapidinho, vai ser um tema colocado na hora para a pessoa falar sobre ele. E no final, nós vamos ter as avaliações e relatórios. Nós vamos ter avaliações dos discursos preparados, vamos ter avaliações de outras funções que eu vou falar pela frente ainda. Tabletops da noite, sou eu, Tarcísio Gomes, né? Sou aqui de Belo Horizonte mesmo, e já faço parte do Tabletops há algum tempo. O gramaticista da noite vai ser o Leonardo Figueiredo, lá do Leão do Norte, Pernambuco. Ô, Leonardo, por gentileza,
Apresente para todos aí a função do gramaticista e a palavra do dia, para a gente já estar sabendo que palavra é essa. Por gentileza, a palavra é sua, Leonardo. Obrigado, Tarcísio. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui no BH, com muita satisfação. Hoje eu irei fazer as vezes aqui do professor Pasquale. Eu não sou especialista em língua portuguesa, mas vou tentar prestar atenção, primeiramente no bom uso da nossa língua, destacar quem utilizou de maneira correta, de maneira exemplar, e também apontar algumas derrapadas que todos nós fazemos. Nossa língua é muito complexa, muito difícil, para a gente poder sinalizar e poder melhorar. E hoje nós não teremos exatamente uma palavra do dia. O desafio é um pouco diferente. Nós vamos ter a expressão da noite, como bem colocou o Tiago aí agora que eu vi. Vamos utilizar a expressão ao encontro de. Existe muita confusão dessa expressão com relação ao significado dela. Ao encontro de significa concordância, alinhamento, aproximação favorável. Então, por exemplo, as ações do governo vieram ao encontro dos anseios da população. Isso quer dizer o quê? Que as ações do governo foram favoráveis aos anseios da população. E aqui um outro exemplo. Corri ao encontro dos meus amigos na estação. Ou seja, fui me juntar a eles. Que é diferente de encontro a, que é exatamente o oposto. É discordância, oposição. Exemplo. O carro desgovernado foi de encontro a um poste. Suas ideias vão de encontro aos princípios da empresa, ou seja, as ideias se opõem aos princípios. Então, vamos tentar usar corretamente cada uma dessas expressões, tentar encaixá-las nas nossas falas. Ao encontro de, significa concordância, convergência, e de encontro a, que é oposição, choque. Tá bom? Esse desafio para vocês, vou estar atento para quem usar e identificar quem mais utilizou essas expressões. Volto com você, Tarcísio. Então é isso, né, Leonardo? A pessoa pode usar qualquer um dos dois, ao encontro de, ou se não, o de enquanto a. Então, se usar as duas, melhor ainda. Essas das duas, melhor ainda, porque elas são diferentes, como você falou. Continuar, então. O tema da reunião de hoje, que é um tema que está muito atual, inteligência artificial, né? Hoje ela está envolvente, ela está abraçando a gente. Até no meu trabalho já estão discutindo essa questão da inteligência artificial no nosso dia a dia lá no trabalho. Agora, continuando aqui, o Leonardo vai ser o nosso gramaticista. O timer vai ser o Lorenzo Valadão. Lorenzo, você poderia falar um pouquinho para todo mundo aqui, tem se convidado também, qual que é a função do timer? Por gentileza, a palavra é sua, Lorenzo. Claro, obrigado, Tarcísio. Boa noite, pessoal. Então, a função do timer aqui é contar o tempo mesmo dos discursos, né? E até foi falado no começo ali para marcar um PIN, principalmente os oradores, né? Quando forem começar os discursos, marcar um PIN no timer, aqui no caso dessa oportunidade vai ser serei eu, porque os oradores ali eles vão ter 6 minutos para apresentar na totalidade, né? E aí, quando der 4 minutos, eu vou deixar meu background verde para os oradores saberem que vai ficar mais ou menos assim, ó, verde, para vocês saberem que deu 4 minutos. Quando der 5 minutos, eu vou ficar com a tela background amarelo, e quando der 6 minutos, eu vou ficar com background vermelho, mas não precisa se desesperar quando eu ficar com o background vermelho, porque ainda vocês terão, quem tiver com a voz, né, terá ali mais 30 segundos ali para terminar o discurso. É basicamente isso. Aí eu só vou pedir para quem estiver sendo o orador para marcar o PIN aqui para poder acompanhar as cores do fundo enquanto estiverem discursando, tá bom? Obrigado. Isso mesmo, Lourenço, e marcou o PIN, que eu mesmo já fiz algum tabletop, foi tabletop de oratória não, eu fiquei perdido, eu não marquei o PIN, continuei falando, acho que eu falei duas vezes o tempo do tabletop. Agora, vamos para a próxima função, que é o all-counter. All-counter, quem vai ser a nossa all-counter de hoje vai ser a Poliana. Ô, Poliana, por gentileza, escreve para a gente aí, para nós, para os convidados, qual que é a função do all-counter? A palavra é sua, Poli.
Oi, pessoal, boa noite. Então, a counter, ou contador de as, é a pessoa que faz a contagem de muletas do discurso. É quando a pessoa, por exemplo, fala, então vou fazer a contagem dessas pausas, dessas muletas que as pessoas utilizam em cada discurso ou no discurso dos avaliadores também. Obrigado, Poli. É isso aí, a Poli, então, vai ficar atenta para ver se o nosso discurso transcorre naturalmente, sem uso de muitas palavras desnecessárias. Agora, a função, uma das funções, uma das partes mais interessantes, mais procurada e absorvida por todos, que é o nosso Top Master, Lucas Mendes. Boa noite, gente. Lucas, Depois de fala uma para nós aí. recepção dessa do Tarcísio, fiquei até. Não sei se eu fico mais ansioso ou mais honrado de estar aqui, ou os dois. Gente, minha função aqui vai ser do discurso de improviso. A gente tem um tema aqui, fiz um tema bacaninha, e vocês vão falar em cima desse tema. Eu vou falar um pouco mais na minha vez. A gente vai conversar melhorzinho, mas aí é isso, eu estou na parte de discurso e improviso. Os convidados são muito convidados para participar do nosso daqui, porque é a introdução, é a parte que vocês vão vivenciar o que é falar aqui na frente de todo mundo. Então, assim, vou chamar cada um, mas, por favor, participem, que vocês vão gostar, não vão se arrepender. E é isso. Obrigado, gente. Passo a palavra para você, Tarcísio. Lucas, obrigado. E, pessoal, o Lucas, ele tem pouco tempo de Toastmaster, né, Lucas? O Lucas, ele entrou como convidado há pouco tempo e já abraçou uma função aí que eu tenho para o TOPS, muito legal. Nós estamos doidos para ver as perguntas de hoje, viu, Lucas? Estamos curiosos. Muito obrigado. E a avaliadora geral vai ser a Camila Rocha, de São Paulo, tá dando o prazer da sua presença aqui hoje. Camila, por gentileza, lembra para nós qual que é a função do avaliador geral? A palavra é sua. Boa noite, eu sou a Camila, eu sou membro do São Paulo Toastmasters e hoje estou aqui como convidada no Clube de BH. Serei avaliadora geral e com esta função eu irei avaliar a reunião como um todo, além de avaliar os avaliadores, que irão avaliar os discursos preparados. Eu também faço uma avaliação da reunião, de como ela foi conduzida, do começo ao fim. Obrigada. Obrigado, Camila. Então, essa função da Camila ela é importantíssima na reunião, que ela vai fazer um geral, vai dar um feedback para a gente de toda a reunião. Então, é muito importante a gente prestar atenção no final da reunião, a exposição da Camila. Ela vai fazer, ela dá uma geral o tempo todo que a gente esteve aqui na nossa reunião. Muito, muito importante a função da Camila. E o nosso Zoom Master, para variar, vai ser o Tiago Gavilanes. Obrigado, Tiago, por essa gentileza. Ele está sempre dando esse suporte, né? Videoconferência, tem tantos detalhes técnicos que eu mesmo não domino tanto, mas o Tiago, ele é o nosso mestre, é o nosso Zoom Master. Obrigado, Tiago. E agora nós vamos partir, então, para a primeira parte do nossa reunião, que são os discursos preparados. Então, o primeiro avaliador vai ser o Gabriel Brina. A trilha do Gabriel ainda vai ser definida. O Gabriel vai fazer o Ice Break. O objetivo do projeto dele é que o membro se apresente ao clube e aprenda a estrutura básica do discurso preparado. O Ice Break é o primeiro discurso, a pessoa vai estar se apresentando, e daí para frente as coisas vão ficar bem mais fáceis depois do segundo discurso. Então, mas o primeiro é uma grande parte interessante para a pessoa que está começando a reunião agora. E eu passo a palavra então para o Lucas. O Lucas vai ter, como Ice Break, ele é um pouco menor o tempo do que o discurso preparado. O Ice Break vai ter um tempo mínimo de 4 minutos, depois 5 fica amarelo e 6 vermelho. Depois de 6, se ele chegar a 6h30, se passar de 6h30 segundos, ele fica fora na hora das votações e não faz parte das votações finais na hora que a gente for votar. Então, eu passo a palavra para o Lucas Fonseca, que vai fazer o Gabriel Brino, desculpa,
e vai fazer o seu icebreaker. A palavra é toda sua, Gabriel. Boa noite, pessoal. Meu nome é Gabriel Brina, conhecido como Brina, que é meu sobrenome, e hoje eu vou compartilhar com vocês um jeito estranho, um jeito diferente de destravar a cabeça, de limpar a minha forma de ver o mundo, que é frequentar a Filarmônica de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte. Para mim, ter a oportunidade de ir na Filarmônica é como dar um reset na memória RAM do cérebro. Eu fecho as abas da minha cabeça, as notificações se calam, o sistema ele volta a responder. Eu trabalho com segurança da informação, eu sou um engenheiro, eu não toco nenhum instrumento e mesmo assim eu amo a orquestra. E eu queria contar para vocês por que que isso virou o meu atalho mental, né, e que tão pouca gente usa, né, mesmo estando aqui no nosso lado, né, fácil de acesso, né. E isso vai ao encontro de algo que eu busco na minha vida, né, que é a atenção profunda no meio de tanto barulho hoje que a gente tem no dia a dia, né, em relação à rede social, todas essas, né, todas as informações e estímulos que a gente tem no nosso dia a dia. Na minha cabeça, né, no meu dia, é tudo pautado em planilha, incidente de segurança, métrica, ticket, conversar com uma pessoa de um lugar, de um país, de outro país, resolver problema. E às vezes eu sinto que eu tenho 37 abas na minha cabeça, né? E eu nunca considero que eu não sou uma pessoa que eu nasci musical. Eu descobri a orquestra aqui em Belo Horizonte como quem encontra um botão escondido no sistema. É algo que eu vou e eu sinto como se eu clicasse e puf, né, silêncio na minha mente. É um lugar muito bonito, que eu encorajo vocês a pesquisarem e a descobrirem sobre. É dito, né, por algumas pessoas que é uma das melhores salas de música de concerto da América Latina, e eu escolhi aqui justamente utilizar os termos música de concerto e não música clássica, porque é dito que música clássica acaba ficando uma coisa meio velha, meio antiga, e quando você usa música de concerto, é a música, né, que ela é levada, né, para ser apresentada ali num ambiente preparado para isso, né? E o que eu acho mais incrível quando a gente tem a oportunidade de ver música ao vivo no geral, mas especialmente uma orquestra, é que é tanta gente junta, né? Então são 60, né, pessoas ali, junto com o maestro, que constroem aquele som juntos, né? Assim como nós todos aqui, nós construímos o Toastmaster BH, né? Cada instrumento ali, né? A família dos metais, a família da percussão, a família das cordas com o violino, compõem a orquestra, né? E eu acho isso muito bonito, nós que, né, todo mundo aqui, né, trabalha, tem família, e entender que nós somos um dentro de um contexto maior, né? E como que em harmonia, né, a gente consegue fazer a música acontecer, nós conseguimos fazer o nosso trabalho acontecer, nós conseguimos fazer nossas reuniões, nossas, né, relações familiares acontecerem. E eu acho tudo isso muito incrível, né? E eu trouxe alguns mitos, né, em relação à música de concerto e frequentar, né, em BH, de que muitas pessoas pensam que é algo caro e é algo distante, né, e às vezes com R$ 40 ou R$ 20, se você for um estudante, você consegue um lugar para poder assistir. E como é uma sala de concerto, ela é projetada para que a música seja bem escutada de qualquer lugar. Então, se você está perto, se você está longe, não muda tanto, né? E é algo chato, né? Uma noite de concerto, ela vai ter 1 hora e meia de duração, com um intervalo ali no meio. É algo tranquilo, né? Que você vai escutar a orquestra fazendo ali aquela apresentação e entender que é algo diferente, né? Se propor algo diferente. E entender que você não vai entender, né? É importante saber que não tem uma prova no final, então você não precisa entender, você precisa sentir, você precisa se permitir, né, estar naquele lugar e realmente apreciar, né? E em resumo, né, a minha experiência ela vai de encontro, né, a essa ideia de que a música de concerto não é algo distante, ela é algo prático, né, e que a gente pode apreciar. Algumas coisas que ir com frequência à Sala Minas Gerais, que é onde a Filarmônica toca, me ensinam,
é justamente essa questão de coordenação, né, de como que essas tantas pessoas sincronizadas, né, elas me lembram, né, que um time bom, né, é um time que escuta, né, então todo mundo precisa estar junto ali para poder entender, né, e de que ninguém é uma pessoa sozinha, né, que a gente está inserido em diferentes contextos e que a gente precisa dos outros, né, para poder realmente construir algo, né, seja uma orquestra que constrói música, seja um time que constrói trabalho, né, seja uma família que constrói as relações, né, e é isso. Muito obrigado. A gente mora numa cidade que tem uma filarmônica incrível, né, e a maioria dessas pessoas nunca descobriu isso. E muito obrigado pela oportunidade. Gabriel, muito obrigado pelo seu discurso. Muito bom, viu? Para quem está começando agora, está fazendo Ice Break, excelente. Você tocou no meu ponto fraco, que é música. Eu já estudei música. Eu estudei violão clássico, eu estudei solfejo, eu estudei partitura. Agora, eu não tinha. Tentei o violão clássico, mas eu não tive muita destreza com cordas, então tive que abandonar. E participei também de uma banda de metais, estudando partituras. Cheguei a tocar tuba umas 2 vezes numa apresentação, mas ele morreu por aí. Mas eu estudei um pouco de partitura e hoje e sempre gostei, desde criança, de rock progressivo, blues, jazz, música clássica. E você tocou no outro assunto muito interessante para quem é de Belo Horizonte, que eu morro de vontade de ir lá na Filarmônica. Já fui convidado várias vezes, nunca entrei lá e quero ir lá um dia, ainda mais agora, também com a sua fala, fiquei mais interessado ainda. Mas vale a pena, gente, ir lá na Filarmônica. Pelo menos por fora, um prédio muito bonito, igual o Gabriel falou, que lá dentro é muito legal também, então vale a pena. Só repetindo aqui, né, gente, o Gabriel Brina, desculpa aí, Thiago, peraí. O discurso foi do Gabriel Brina, a música de concerto no século XXI. Então, nós vamos dar um feedback de 1 minuto e 30 para fazer uma avaliação do discurso do Gabriel, por gentileza. Ok, então vamos prosseguir na nossa reunião de hoje. Nós vamos ter agora um outro discurso, que é o discurso do Renato Amorim. O Renato ainda não tem a trilha definida, e o objetivo do Renato é que o membro, quer dizer, do Icebreaker, né? Também que vai ser um Icebreaker, o estilo do projeto é que o membro se apresente ao clube e aprenda a estrutura básica do discurso preparado. O avaliador do Renato vai ser o Tiago, da mesma forma. O título do discurso do Renato vai ser A Fênix. A Fênix é aquela que renasce das cinzas, né? E ele vai ter o tempo do Icebreaker, igual eu falei, que é de 4 minutos, verde, 5 amarelo e 6 vermelhos. Se passar de 6 e 30 segundos, fica fora da votação. A gente fazer a votação no final para ver quem foi o ganhador dos oradores. Então, dessa forma, eu passo a palavra para o Renato para fazer o seu discurso Icebreaker. Renato, a palavra é sua. Bom, então vamos começar aqui. Na pessoa da presidente do Toastmaster BH Poliana, eu desejo uma boa noite a todos os presentes hoje. Meu nome é Renato Amorim e eu quero compartilhar hoje com vocês uma reflexão inspiradora sobre resiliência e transformação. Como o Tarcísio disse, a fênix é aquele pássaro mítico que renasce do fogo. Mas para que ela renasça, esse pássaro mítico, essas cinzas têm que ser lançadas ao centro de um vulcão, onde o calor é extremo. Esse símbolo da fênix, esse pássaro de fogo, é um símbolo poderoso de renascimento e renovação. Assim como a fênix renasce do fogo, todos nós temos que entender que somos capazes de renascer diante de qualquer adversidade. Pego como exemplo aqui o carvão, que submetido à extrema pressão e alto calor, se transforma em um belo diamante. Da mesma forma, nós temos o aço. O melhor aço é aquele que é submetido às mais altas temperaturas. E pegando um gancho nesse sentido, nós temos na mitologia árabe
aquilo que nas histórias em quadrinhos, né, na mitologia árabe, é o gênio da lâmpada, né, que é conhecido também como Jin. O Jin, na mitologia árabe, diz que ele é nascido, criado de um fogo sem fumaça, ou seja, da própria fênix, porque a fênix é um pássaro de fogo que não solta fumaça. E para que esse Jin saia do interior dessa lâmpada, a lâmpada tem que ser esfregada, aquecida, para que gere incômodo e aconteça essa manifestação. E no latim também, nós temos uma palavra para retratar renascimento. E nesse momento eu quero compartilhar com vocês uma história que eu acredito que é inspiradora. Ela conta a história de um casal onde a mulher é do lar, costureira, o seu esposo funcionário público federal do DNR, essa esposa grávida, e em um dado momento, em um dado dia, ela entra em trabalho de parto e é levada às pressas para um hospital da região de Contagem, chamado Hospital Santa Rita. E lá chegando, a situação do parto foi complicadíssima e o médico se dirige ao esposo e não vai de encontro à expectativa do esposo, dizendo a ele: olha, o senhor tem que escolher entre essas duas vidas. A criança virou na barriga da mãe e nessa tentativa de fazer o parto, pode-se morrer a mãe ou o bebê. Então, o senhor tem que fazer uma escolha: salva-se a mãe ou salva-se a criança. Ou seja, com isso, nós começamos a acreditar e a ter certeza que toda tomada de decisão é um renascimento, porque essa tomada de decisão nos transforma. Então, esse esposo resolve salvar a esposa e sacrificar a criança. E o médico informa: mas ela não vai poder mais ter filhos. E o pai reflete, mas reendossa: vamos salvar a mãe. E o médico vai para a sala de parto e, na realidade, tenta salvar as duas pessoas, a criança e a mãe. Um parto difícil, a criança nasceu de bumbum, nasceu praticamente morta e foi reanimada. E então, nesse momento, o médico vai de encontro ao pai e informa que conseguiu salvar a criança e a esposa. Motivo de alegria para todos. Então o médico diz ao pai: essa criança já tem nome? E o pai diz que não. Então o médico faz uma sugestão: eu posso sugerir um nome? E o pai disse sim. E aí o médico fala: eu gostaria, se possível fosse, que o nome dessa criança fosse Renato. E o pai pergunta o porquê Renato. E o médico explica: porque é a palavra derivada do latim que quer dizer renascido, aquele que nasceu de novo. E essa criança nasceu novamente. Que essa criança sou eu que vos falo. Essa história aqui é para fazer com que todos reflitam sobre como nós podemos renascer diante das dificuldades da vida, das mudanças que são necessárias para o nosso crescimento. Eu acredito que água parada se transforma em pântano. Pedra que fica parada também cria lodo. Então eu gostaria que essa história se visse como inspiração para todos vocês, pelo poder do renascimento e a capacidade que nós temos de vencer desafios. Eu, em especial, me dou por muito feliz e qualquer dificuldade que surge em minha vida, eu consigo transpô-la, porque sei que fui vitorioso desde o primeiro momento na corrida dos espermatozoides para fecundar o óvulo. Eu fui o primeiro a chegar. Pela segunda vez, renasci em um parto. Então, é essa história que eu deixo aqui para vocês e agradeço a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Renata. É isso mesmo. Renasceu, nasceu prematuramente. Eu passei pela mesma situação que você. Quer dizer, eu não. Minha filha, a minha esposa, com 6 meses de gravidez, ela foi numa consulta de rotina, onde
a médica mediu a pressão dela, estava 20/14. Aí Renata falou assim, você nem sai daqui, já vai direto para a maternidade. Chegando na maternidade, aí tiveram que fazer o parto prematuro da minha filha. Eu só tenho uma filha, hoje está com 29 anos. Ela, a Mariana Raquel. Ela nasceu de 6 meses por 900 gramas. A minha mulher, então ela estava, o médico falou, ela entrou na HELP síndrome, que é já praticamente a eclâmpsia. Então, aqui eu passei pela mesma situação. Aí minha filha ficou internada 60 dias. 60 dias, eu e minha esposa fomos lá no hospital para visitá-la. Nossa, eu vou te contar, não foi fácil. Agora, outra coisa, eu descobri. A minha esposa também quase morreu, a minha filha também quase morreu. E, dentro da ética médica, eles dão preferência, no último caso, da sobrevida da mãe. Eu descobri isso depois. Quer dizer, graças a Deus salvou os dois, né? Do seu caso, graças a Deus salvou os dois aqui, minha esposa e minha filha. Mas na ética médica, se tiver que fazer a opção, eles fazem a opção pela vida da mãe. Eu descobri isso. Renato, obrigado, viu? Muito, muito bom o seu discurso. Os Ice Breakers hoje estão com um discurso muito, muito bom, muito bem feito. Agora vamos fazer, então, dar um feedback agora para o Renato, 1 minuto e 30. Ô, Tarcísio, já foi o tempo, tá? Tinha deixado a tela vermelha aqui. Obrigado, Lorenzo. Indo ao encontro de vocês, pessoal, peço que não se esqueçam das palavras, da frase do dia, né? Ao encontro de, que é diferente do encontro a. Vamos ver se a gente consegue colocar dentro do nosso discurso a expressão, né? Não é, na verdade, hoje não é uma palavra, é uma expressão. São duas expressões, para a gente não esquecer de colocar no nosso discurso ao encontro de, que é diferente de encontro a, como foi o Renato, né, que o Renato falou, o nosso gramaticista. Podemos partir, então, para o Tabletops? O relatório do IPAM, é isso mesmo. Ô, Lourenço, todos ficaram dentro do tempo, não teve ninguém que ficou fora, não, né? Eu vi aqui, ele foi acompanhando também. Todos estão aptos a ser votados, correto? Isso, tudo certinho. O Gabriel Brina ficou com 5 minutos e 43, e o Renato terminou com 6 minutos e 6. Ali ainda tinha mais uns 24 segundos ali para terminar. Ótimo, então. Então, todos os dois membros que fizeram o discurso hoje estão aptos à votação no final da reunião. Agora, então, nós vamos partir para o discurso de improviso. Quem vai fazer esses discursos de improviso, vai fazer essas perguntas para a gente hoje, vai ser o Lucas Mendes. Estamos curiosos, Lucas Mendes. Fala, pessoal, tudo bem? Já posso falar? Já pode começar? Desculpa. O tema de hoje é o Halloween. A gente está chegando na época de Halloween, dia 30, já é o Halloween, então eu queria pegar esse tema e girar em torno dos nossos medos. Só explicando como vai funcionar. Cada um de vocês vão escolher um número de 1 a 15. Cada número vai representar algo que pode causar medo. A missão de vocês é me convencer a sentir medo dessa coisa específica, né? Aí, eu sei que é difícil, porque às vezes você não tem medo daquilo, de verdade. Mas usem a criatividade e seu poder de persuasão. Esse exercício é muito bom para o nosso dia a dia, porque se vocês conseguirem nos convencer a sentir medo de algo que vocês nem acreditam às vezes, imagina o impacto que vocês terão quando falarem de um tema que realmente acreditam, entendeu? Então, e reforçando, tentem usar a expressão do dia e respeitem o tempo. Fiquem de olho aí no Lorenzo, o nosso timer, né? E é isso, gente. Espero que todos tenham entendido. E vamos começar? Alguém quer começar? Ou eu posso sortear? Se alguém quiser, levanta a mãozinha, por favor. Então eu vou começar com a Polly. Pode ser, Polly? Eu vi que você levanta a mãozinha aí. Polly, me fala de um número de 1 a 15, por favor. Número 10. 10? 10 é casa abandonada. Aí pode começar aí. Te passo a palavra. Bom, esse tá fácil, né? Quem não tem medo de uma casa abandonada? A primeira coisa que a gente pensa quando vê casa abandonada, pelo menos eu,
eu lembro das histórias de infância. Então, sempre tinha um amiguinho que falava: olha, naquela casa mora um fantasma, uma bruxa. Eu lembro quando eu era criança e no meu bairro tinha uma casa realmente que era bem apagadinha assim, já estava meio que caindo aos pedaços, e aí a gente falava que era uma casa abandonada e que morava uma bruxa lá. E aí a gente sempre, voltando da escola, tinha medo de passar lá em frente. A gente achava que poderia acontecer alguma coisa. Então, eu me lembro disso, e aí quando eu vejo uma casa assim, já me lembra a infância. Hoje em dia eu já não tenho medo, mas me vem aquela sensação de medo que eu tinha. Agora, hoje em dia também, a gente tem medo de casa abandonada, por quê? Às vezes as pessoas utilizam ali aquela casa para coisas escusas, né? Criminalidade, drogas. Então, é um motivo real, na vida real, para ter medo. Eu tenho medo, sim, e não vou ser curiosa de querer entrar. Mas também não tenho medo, como era na infância, de passar em frente, por exemplo. Então, é isso. Eu acho que é um motivo para termos medo, sim. Olha, muito bom, isso mesmo, pegou o intuito da coisa. Queria chamar agora o Tiago. Tiago, você pode falar? Bora lá. Escolhe o número, então, de 1 a 15, tirando 10, por favor. Pode ser o 15. O 15. 15 é medo de altura. Medo de altura. Tá aí. Não sei se eu tenho medo de altura ou se eu não tenho. Algumas vezes eu enfrento, outras vezes eu deixo para lá. Mas eu acho que é uma coisa comum a todos, né? É um medo que vai ao encontro de todo mundo. Porque se a gente está num local seguro, beleza. Mas tenta chegar na beira de um penhasco ou chegar numa janela num prédio muito alto, para você ver. Todo mundo vai sentir aquele frio na espinha. Agora, tem gente que tem muito pânico, né? Tem gente que nem no segundo andar gosta de subir. Avião, então, nem pensar. Eu compreendo, acho que o medo faz parte do nosso instinto de preservação, de autodefesa, mas a gente não pode deixar esse medo nos paralisar, né? Senão a gente não faz nada. Aí você vai encarar horas e horas de ônibus só porque você tem medo de altura, não quer ir de avião. Eu acho meio contraproducente isso. Mas, fora isso, se está com medo, vai com medo mesmo, não se arriscando, sabendo onde você está pisando. Bora. Não tem por que não arriscar, não. Devolvo a palavra. Parabéns, Thiago. E eu vou continuando e no finalzinho eu vou dar só um mini feedbackzinho. Estou gostando muito dos seus discursos. Eu vou chamar agora o João Jundeir. Desculpa, se eu falei errado. Se você puder falar. Sim, é João Daí. Jundeir mesmo? Que Isso. bom que eu acertei. Você pode escolher o número de 1 a 14, né? Tirando 10? 6. 6. 6 é namorado ou namorada irritada. Desculpa, não sei se eu vou conseguir. Não, é tranquilo, pode falar do seu jeito. Pensa numa situação que você fez alguma coisa de errado. Já sabe que você vai escutar um tanto de coisa. E qual é aquele sentimento que vai vir, como você vai tratar sobre aquilo, e como você não vai respirar para você não sentir medo. Você consegue imaginar? Se você não conseguir, a gente muda de número aqui. Posso pegar outro número? Pode sim. Então, 4. 4. Eu acho que é melhor você pegar outro número. Isso aqui é mais chatinho ainda. 7. 7? Já foi 7. 7 é de aranha. Certo, eu acho que esse é um medo bem comum, né? Na verdade, eu acho que por mais que muitas pessoas digam que não, acho que o medo de insetos peçonhentos, né? É algo comum à maioria das pessoas, e quem não tem medo de aranhas deveria ter, porque é um risco real, né? Boa parte das vezes. E, enfim, eu particularmente tenho uma história muito real com um episódio envolvendo uma aranha, em que eu estava numa fazenda da família, e
eu fui tomar banho e deixei. É uma região que tem muitas areias caranguejeiras mesmo. E deixei a calça que eu ia vestir, no chão da fazenda, do banheiro, enquanto eu tomei banho. E quando eu fui vestir essa calça, tinha uma areia caranguejeira dentro dela. E quando eu vesti a calça, ela pulou na minha perna. E foi, foi uma sensação, uma experiência bem desagradável e deu muito medo. E é isso. Parabéns, tá vendo? Foi, você tirou de letra. Falou bem a história, contou uma situação que aconteceu. Foi muito bem. A gente tem tempo ainda? Tá, ainda. Ainda tem tempo. Não tem? Eu até queria fazer uma, se pudesse, Lucas. Pode sim, Tarcísio. À vontade. Eu posso fazer a do João Daí que eu não quis responder antes? Pode sim. À Então tá. vontade. Vou mandar a bala, então. Refaça a pergunta aí para a gente, por gentileza. A pergunta a questão é namorado ou namorada irritado. Eu não vou colocar só namorado ou namorada, eu vou colocar namorado, namorada, noivo, noivo e casados. Lucas, essa relação a dois não é fácil. São duas cabeças. A gente pensa de uma forma, a namorada ou a noiva, a esposa pensa de outra. A gente tem que tentar fazer esse alinhamento para olhar na mesma direção. Eu tenho 36 anos de casado, então acho que eu posso falar um pouquinho sobre essa relação, né, a dois. São altos e baixos. A gente tem que se adaptar, respeitar o outro e saber conduzir essa relação. Igual eu falei, são duas cabeças. A cabeça do homem, que é mais para o lado da razão, a da mulher, que é mais emocional. Dessa forma, tem que ter muita predisposição quando você estiver namorando, se é isso mesmo, aquela pessoa que é a pessoa certa para você casar com ela. Muitas das vezes a gente só descobre isso depois de casado. Eu tenho um padre amigo que falou assim: nossa, se é que eu faço casamento, então eu até desanimo. Só de olhar na cara dos dois, eu sei que daí uns tempos eles vão separar. Então, essa relação a dois é uma grande vitória, viu? Tem um pastor que falou foi sobre as mulheres, que a cabeça da mulher parece que é um monte de fios encapados fechando curto. Não é assim também, não chega tanto. Mas são duas cabeças diferentes, então tem que saber tocar esse barco junto para frente. E é um desafio, e graças a Deus, hoje, eu falei, tenho 36 anos de casado, tenho uma filha de 29, nós não podemos arranjar mais filho, porque ia ser outra gravidez de alto risco, e graças a Deus estamos nós aí, eu, esposa e filho. Muito obrigado, eu vou falar para você, Lucas. Muito bacana, Tarcísio. Muito obrigado por participar. Posso mandar a bala, ô Lourenço? Você me fala aí, por favor? Pode? Queria chamar, então, a Camila, se ela puder falar. Oi, vamos lá. Você tem que escolher um número, né? Nossa, desculpa, tá vendo? Você que me lembra, minha cabeça tá ruim, viu? Desculpa. Você pode escolher o número, Dois. por favor? 2. 2 é barata. Barata. Isso. Nossa, eu tenho pavor de barata. Pavor. Tenho algumas histórias com barata. Uma vez eu estava assistindo televisão com a minha irmã, quando uma barata voadora apareceu do nada e ela veio de encontro a mim e a minha irmã. A gente, claro, se assustou ali naquele momento, começamos a gritar, levantamos do sofá e saímos correndo. Mas a barata continuava vindo atrás da gente, voando em cima da gente. Até que a gente gritou para o meu pai e ele veio e conseguiu matar a barata. Essa foi a história mais louca que eu tive com barata querendo me atacar. E eu tenho pavor de verdade mesmo. Outra vez, eu estava tomando banho e uma barata apareceu no ralo, querendo subir
e eu fiquei traumatizada, fiquei alguns dias sem conseguir usar o chuveiro do meu banheiro. Essas foram as minhas histórias apavorantes com baratas. Obrigada. Parabéns, Camila. Baratas aparecem em situações inusitadas, né? Sim. É complicado. Matheus Aguiar, você poderia falar um pouquinho com a gente? Lucas, rapidinho, só Oi. dando ponto aqui, a gente tem um tempinho só para mais uma, tá? E depois a Só mais gente uma? pode seguir. Aham. Beleza. Você pode fazer a última, Matheus? Opa, vamos lá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite. A primeira Seu número, por participação aí. favor? Tem disponível o número 5, não lembro se já foi esse. 5. Tem sim. Fantasma. Fantasma, fantasma. Acho que é um medo comum de todo mundo, né? Quem nunca teve o medo de fantasma, seja quando criança, principalmente. Eu acho que isso vem muito ao encontro da pessoa que falou sobre a casa abandonada, né? Fantasmas, a gente geralmente relaciona uma coisa a outra, o fantasma, a casa abandonada, e acho que ativa um pouco do instinto daquilo que é sobrenatural, daquilo que não é humano, e acaba que isso traz um receio do que pode fazer com a gente. Fantasma, um negócio místico, um negócio sobrenatural, e acho que justamente esse é o fator mais relevante para impactar e para trazer medo, e aí, especialmente quando a gente trata de crianças, né? Quando a gente cresce, acaba que a gente percebe que de fato é sobrenatural, isso não existe, e a gente esquece isso e deixa para os contos, deixa para as festas, deixa para o Halloween, e acaba virando, o medo vira diversão. Então a gente brinca de espantar os outros, a gente brinca de fazer um sustinho ali com uma criança, com um amigo, e acaba que o medo que você tinha antes vira um motivo de risada, né? Acho que fantasma é um dos tópicos aí dessa lista que mais curiosos, eu diria. Ele elencaria junto ali com o medo de altura, o fantasma e o medo de altura. E aí, acho que devolvo a palavra aí, pessoal. Matheus, parabéns também. Muito bacana. Todos vocês falaram muito bem. Parabéns a todos. Espero que o tema que eu fui um bom Topic Masters hoje, que eu fui de acordo com o nosso tema, com o Tarcísio. Agora eu volto a palavra ao Tarcísio, e é isso, gente. Um abraço. Obrigado, Lucas. Você não foi bom no tabletop, não. Você foi excelente, você foi muito criativo. Nossa, muito interessante. Foi assim, frasinhas curtas, mas que dava muito para falar. Valeu, viu? Excelente as suas perguntas do Tabletops, muito criativas. Agora nós vamos fazer o Lorenzo, por gentileza, vê aí como é que ficou a situação de todos que fizeram o Tabletop, falaram no Tabletop, alguém falou a mais do tempo, falou a menos, ou todos estão elegíveis, por gentileza? Claro, claro. Todos ficaram elegíveis, tá? Eu vou falar o tempo rapidamente para cada um saber. A Poliana fez com 1 minuto e 20, o Thiago fez com 1 minuto e 28, o João Deir fez com 1 minuto e 8 segundos, Tarcísio fez com 2 minutos e 12, foi o que mais chegou perto ali, mas tudo certo. Camila com 1 minuto e 18 e Matheus com 1 minuto e 17. Então, todo mundo ficou elegível aí para avaliação. Legal, bom demais. Aqui, tanto os oradores como o Tabletops, todo mundo está elegível, então. Agora, nós vamos fazer os feedback dos avaliadores dos discursos preparados. O primeiro, quem vai fazer não, mudou, né, Thiago? Que é a colega, os membros lá do Moçambique não vieram. Primeiro vai ser o discurso do Gabriel Brina. Quem vai ser o avaliador do Gabriel Brina é o Lucas Fonseca. Aí, Lucas, você então tem esse tempo aí que está na tela, 2 minutos, 2h30, hora com 3, viu? A palavra é sua, Lucas, por gentileza. Olá, pessoal, boa noite. Primeiramente, eu queria parabenizar, né, ao nosso colega Gabriel pelo discurso, dizer que é muito importante a gente, como é que eu falo, buscar alternativas para nós poder, né, igual ele falou, a gente apertar, sabe, aquele botãozinho que a gente tanto procura, mas nós quase nunca acha. E, assim, a forma como ele encontrou, né, de associar isso à música
é também muito importante, porque ao mesmo tempo que a música ela traz a calma para ele, ele também conseguiu associar isso a outras áreas da vida dele. Quando ele fala que na filarmônica que todos precisam estar conectados à música para entendê-la, então isso traz muito também sobre ele, sabe? Que ele é uma pessoa que também consegue muito perceber, sabe? Tudo ao redor dele ali. Então, meio que, além dele ter encontrado uma válvula de escape, então ele também conseguiu associar isso tanto a parte dele de também liderança, sabe? E, e também gostei muito da parte quando ele fala que a filarmônica não é um, assim, sabe, ambiente restrito a um público, sabe? Então, assim, meio que ele trouxe também uma, uma sensibilidade, sabe? Para um ambiente mais incluso. E, e também gostei muito também desse discurso dele, porque, assim, eu percebi que ele trouxe um discurso bem assim, estruturado, ele se preparou para isso, então, meio que ele, né, traçou todo aquele caminho ali para ele poder colocar a ideia dele e também para ele poder associar tanto aquele discurso à, à vida pessoal dele, quanto também a parte de falar sobre o benefício também da gente também participar de assim, sabe, de assim, eventos de música, né? Seja qual for, né? Qual estilo ali que você ouve, mas eu acho que também tipo a ideia principal dele foi assim, tire um tempo para você, sabe? Independente se é na música, se, ou não, ou então qual que é o estilo de música. Eu percebi também um ponto de, sabe, de melhoria que ele precisa usar menos e i quando ele tenta conectar ali as ideias. Mas o, o discurso em si, achei um discurso muito bom, muito bem estruturado, um discurso onde ele trouxe uma ideia realmente, assim, sabe, relevante, ainda mais nos dias de hoje, né, que é tudo tão assim corrido, e eu acho que, assim, foi muito autêntico também, sabe, da parte dele, e é isso. Eu só tenho a agradecer mesmo, e, assim, sabe, desejo muito sucesso aí para ele também aqui no clube, e é isso, pessoal. Obrigado, viu? Ô, Lucas, obrigado pela sua avaliação. Você fez uma boa avaliação. Você tocou em toda a fala que o Gabriel fez no seu discurso. Agora eu pergunto ao Lorenzo. Lorenzo, como é que ficou o tempo do Lucas Campani aqui, o Lucas Fonseca? Opa, passou um pouquinho, tá? Deu 3h56 aqui. Tinha 3 minutinhos, né? Acabou passando da É, tolerância. ele no mais 3h30, né? Isso. Então, Lucas, aí no caso, você fica fora da votação no final, porque você ultrapassou o limite. Foi muito bom a sua avaliação. Será que a gente começa a falar e igual, é interessante fazer o pin na tela aí, com quem está fazendo a marcação do tempo, a gente não ficar perdido. Mas foi ótimo, valeu. Agora, nós vamos para o segundo discurso, que foi o discurso do Renato Amorim, cujo título é A Fênix. E quem vai fazer a avaliação do Renato vai ser o Tiago. Mesmo tempo, Tiago, 2, 2h30 e 3h30 no máximo. A palavra é sua, Tiago. Beleza, vamos lá. Renato também fez um icebreaker, assim como o Gabriel. O icebreaker, a intenção é que o membro se apresente para o clube e, ao mesmo tempo, ele tenha o primeiro contato com a estrutura de um discurso preparado.
Eu confesso que no início eu estava sem entender onde é que o Renato queria chegar com o discurso. Mas foi uma coisa que você mandou muito bem, Renato. Desde o início você conseguiu prender a atenção de todo mundo. Todo mundo queria saber onde é que ia chegar a sua história, onde é que você ia chegar com tudo aquilo. Você mandou muito bem isso. Outra coisa, você usou muito bem storytelling. Não acredito que é seu primeiro discurso, você já tem experiência com discurso, com certeza. Já estou até curioso para ver seus próximos discursos. Outra coisa que eu observei que você usou algumas vezes e que é muito bacana de usar, você usou algumas pausas. Algumas eu não sei se foi estrategicamente, mas outras eu entendo que sim. Por que que é interessante a gente fazer pausa? Para a gente não ficar usando muleta. Então, pois é. Então, quando a gente está nessa. A gente não consegue conectar as ideias, às vezes é preferível a gente fazer uma pausa estratégica que depois a gente continua. Isso também observei e você fez legal. Conseguiu usar o de encontro 2 vezes, que eu observei. Também muito legal, é um desafio sempre muito grande a gente conseguir colocar a palavra do dia nos nossos discursos, ainda mais quando é um discurso preparado, que muitas vezes a gente já tem mais ou menos o roteiro na cabeça, aí a gente colocar a palavra do dia é realmente um desafio muito grande. O que eu acho que você pode querer trabalhar, mas isso é com o tempo, é a questão do olhar. De vez em quando você desviava o olhar, você olhava meio que para cima, para o lado, super normal no início. Todo mundo faz isso, eu até hoje tem hora que eu me pego fazendo isso, principalmente quando é discurso presencial. Agora, o único desafio que eu vou deixar para você, para os próximos discursos, para o próximo discurso já, é você tentar fazer na frente do computador, não no celular. Primeiro que você tem uma amplitude maior, a gente vai conseguir ver um pouco mais seus movimentos, sua linguagem, sua gesticulação, entendeu? Acho que o corpo fala também, isso é muito importante para a gente ter essa interação maior com você. Então, o desafio vai ser esse, fazer no computador, não na frente do celular. No mais, parabéns, vou ver se hoje ainda eu te mando formulário, e já estou ansioso para ver seu próximo discurso. Devolvo a palavra, Tarcísio. Obrigado, Thiago. Foi interessante mesmo. Ele começou um discurso e a gente não sabia onde queria chegar com o discurso. Mas o que tem a ver a Fênix? Aí, mas no final ele foi abrir o jogo. A gente foi interessante essa parte aí que você tocou também, prestei atenção nisso. E também o Thiago fez a avaliação sanduíche, muito interessante. A gente no começo fala dos pontos bons que a pessoa apresentou, nos que ela pode melhorar, e no terceiro tópico a gente fala, deixa um desafio para essa pessoa, para uma próxima oratória dela. Muito interessante. A avaliação sanduíche ela é muito boa para fazer essa avaliação dos oradores. E agora nós vamos para o relatório o timer. O Lourenço, por gentileza, ele já fez mais ou menos as avaliações, né? Acho que tem necessidade de repetir, não tem, Thiago? Só falando Tá. dos avaliadores Palavra é sua. rapidamente, eu dei um spoiler, né? Do Lucas passou um pouquinho, e só falando do Thiago ficou dentro ali 3 minutos e 14 segundos, tá bom? Vamos para o próximo agora, e vai ser a votação dos melhores oradores da noite, né? Tem 1 minuto para a gente fazer a votação do melhor orador da noite hoje. Vamos mandar brado, pessoal. Avaliação, então, dos melhor orador. Só um recadinho rápido, o Bitly, que é o site que eu uso para encurtar os links, às vezes ele pede confirmação se você quer continuar ou não. Não é que o link está com defeito, não. Então vocês podem confiar que não estou colocando vocês em fria, não. Licença, Tarcísio, deu tempo aqui agora, tá bom? Ok. Então agora nós vamos passar para o gramaticista do dia, que é o Leonardo Figueiredo. Leonardo,
No máximo 4 minutos. A palavra é sua, Leonardo, por gentileza. Obrigado, Tarcísio. Muito legal os discursos, as falas. Eu acho que ninguém atropelou muito a língua portuguesa, foi bem tratado hoje à noite, no geral. A expressão do dia eu percebi que foi usada pelo Gabriel no discurso planejado dele 2 vezes, o Renato também usou 2 vezes, o Tiago, a Camila e o Matheus. Então, parabéns aos que conseguiram encaixar nas suas falas as expressões do dia. Com relação ao discurso do Renato, o uso da expressão, quando ele monta aquela cena do hospital, ele fala que o médico foi de encontro ao pai. Eu não entendi se o médico teve um esbarrão com o pai ou se ele foi buscar se encontrar com o pai. Então, em todo caso, dependendo do contexto, estaria encaixado da maneira correta. Então, vamos considerar que a expressão foi bem utilizada. Com relação, pessoal, aos pontos de atenção, isso eu percebo em todas as reuniões, inclusive nas nossas lá no clube. Eu também, por vezes, cometo esse deslize, que a gente, ao falar a palavra no plural, engoliu o S. Então, acho que o Tarcísio, no começo da reunião, falou 3 minutos, nós vamos. Então, nós vamos. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Eu me pego muitas vezes fazendo isso, e é uma coisa muito comum. Então, a gente trabalhar um pouco mais esse S, nós vamos, 3 minutos, nós faremos. Às vezes a gente fala muito rápido e termina abreviando o S dos plurais, tá? O Lourenço, na fala dele, ele falou um vai ser eu, mas logo ele corrigiu para serei eu. Então, muito bem, Lourenço. Detectou o erro e já corrigiu na hora. O Lucas, quando fez a avaliação do discurso do Renato, salvo engano, ele usou expressões bem interessantes, como, por exemplo, a música para entendê-la, só que ele usou uma expressão 2 vezes, meio que essa linguagem mais coloquial num discurso, ela pode tirar um pouco da autoridade do discurso. Então, a gente precisa evitar um pouco as linguagens corriqueiras da fala, vamos dizer assim, informal, para tornar a nossa fala um pouco com mais autoridade. Talvez só corrigir um pouco isso. No mais, pessoal, acho que foi isso que eu verifiquei. Uma sugestão, eu estou como gramático hoje, então estou defendendo aqui a língua portuguesa, é colocar as funções das reuniões em português. Então, por que não? Contador de S, o cronometrista em vez do timer. Então, defendendo hoje aqui a língua portuguesa como gramática, fica essa sugestão para vocês. Mas, no geral, parabéns a todos e muito obrigado mais uma vez pelo convite, pela recepção. Obrigado, Leonardo. Agora vamos passar para a cauta do dia, que é a Poliana. Poliana, por gentileza, a palavra é sua. Então, vamos lá. O Gabriel, no discurso dele, ele usou 20 nés e 2 S. É uma expressão, né, que eu, inclusive, repito muito e é uma coisa que a gente tem que trabalhar nos nossos discursos. O Renato, eu não contei nenhuma palavra de preenchimento que ele tenha usado. Ele fez pequenas pausas, eu acho que, como o Thiago mencionou, isso ajudou a não usar esses as aí. O Thiago, no discurso de improviso dele, ele usou 2 nés. O João Deir usou apenas um né. O Tarcísio usou um né. A Camila também não contei nenhuma palavra. O Matheus usou 2 nés apenas. O Lucas Fonseca, no discurso de avaliação, usou um é e um né. E o Tiago, no discurso de avaliação, usou um é. E o Leonardo, eu não contei também nenhuma palavra. Todos de parabéns. Obrigado, Poli. É muito bom a sua avaliação, sua cauta. A cauta a gente pode fazer individualizado, né? E pode também fazer uma geral do grupo todo, mas foi muito bom a sua avaliação. Obrigado. Agora nós vamos passar para a avaliação geral da nossa reunião de hoje, que é a Camila Rocha, lá de São Paulo. Obrigado, Camila, pela participação hoje no nosso clube. A palavra é sua. Obrigada, Tarcísio. Bom, vamos lá. Bom, primeiro eu quero parabenizar todo o clube. A reunião muito bem organizada, com a apresentação dos slides. Fazia muito tempo que eu não participava de uma reunião online. Meu clube, as reuniões são presenciais, então foi muito legal. Eu até agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, fazendo essa avaliação. Bom, a reunião começou aí no horário, passou ali alguns minutinhos, o que
acredito que está dentro da tolerância até chegar a todo mundo. Tivemos aí uma introdução, né, da presidente do clube, a Poliana, e em seguida o Toastmaster do dia, o Tarcísio, que fez uma excelente introdução aqui do que é o Toastmasters e também apresentando aí os demais voluntários aqui da reunião, né, o gramático, o timer, a counter, e cada um de vocês explicou muito bem as suas funções, né, inclusive exemplificando cada uma delas, né? O gramático trouxe aí. Eu achei muito interessante a dinâmica do gramático aqui, que trouxe esse desafio com as expressões, né? Eu não tinha visto isso ainda aqui nas reuniões do Toastmasters, achei muito legal. Também introdução aí do Lucas, que foi o Topic Master, falando da dinâmica, né, do Table Topics. E temos uma função aqui que é o Zoom Master, eu nunca tinha visto essa função, acredito que numa reunião online ela é super necessária, então no meu clube a gente não tem essa função, né, mas muito, muito legal ter uma pessoa que organiza aqui, né, e que vai comandando toda a dinâmica aqui nos bastidores, né, da reunião. O Table Topics foi muito bem conduzido aí pelo Lucas, um tema super divertido e tudo a ver com o mês que nós estamos, né, o Halloween, e foi muito legal todo mundo, a galera aqui participando, né. Das avaliações, a gente teve a avaliação do Lucas, o Lucas também fez uma boa avaliação, trazendo os pontos positivos do discurso ali do Gabriel, trouxe também a reflexão que ele teve ouvindo o discurso do orador. Acho que poderia ter trazido também um desafio aqui, né, para o Gabriel, para ele poder aplicar num próximo discurso, como fez o Tiago em sua avaliação no discurso do Renato. Ele fez, como bem o Tarcísio citou, ele usou a técnica sanduíche, né? Falando dos pontos positivos, dos pontos a melhorar, e trouxe um desafio também para o orador aplicar no próximo discurso. Algumas dicas que eu gostaria de trazer aqui para vocês, acho que numa reunião online, dar algumas dicas para os oradores poderem se posicionar um pouco melhor na câmera, né? A comunicação, ela não é só o que a gente fala, mas o que o nosso corpo fala também, os gestos. Então, para o avaliador, é importante a gente visualizar isso, né? Então, talvez trazer aqui algumas dicas para os oradores se posicionarem um pouco melhor na câmera, pelo menos trazer do colo para cima para que haja visualização aqui dos gestos. Acho que pode ajudar bastante na avaliação e ter um melhor feedback. Um outro ponto seria sobre o tema da reunião. O Tarcísio trouxe um tema muito interessante, né, sobre inteligência artificial, mas eu percebi que o tema não foi comentado ao longo da reunião. No meu clube, a gente também traz um tema e a gente convida os membros que também têm funções na reunião para comentar, fazer um breve comentário sobre o tema. Eu acho que é uma forma de se comentar mais sobre o tema da reunião ao longo dela, e também uma oportunidade de quem está exercendo alguma função poder falar um pouquinho mais aqui e, obviamente, praticar um pouco mais da oratória. Outra coisa que eu queria comentar é sobre o formulário de feedbacks que vocês trazem aqui, né, ao final de cada uma das apresentações dos oradores, que achei que muito legal isso, porque é uma oportunidade também, né, de todos participarem aí, também falar um pouquinho do que acharam de cada uma das apresentações. Então, mais
clube está super de parabéns, a reunião super bem organizada. E eu estou muito feliz de ter participado aqui pela primeira vez na reunião do BH Toastmasters. Obrigada. Nós é que agradecemos, Camila. Excelente avaliação da nossa reunião. Ainda mais quando um membro de fora, né? Mais interessante ainda. Você falou que as suas reuniões são presenciais, né? Aqui, nossa, por enquanto, por videoconferência, mas a gente também pretende fazer ela híbrida. Nós só precisamos ainda de achar esse lugar para poder fazer ela presencial. Agora, com o Tiago, né, Tiago? Nós vamos apresentar os vencedores da noite. Primeiro são os oradores, né? Peraí, vai fazer primeiro o discurso de avaliação. Vai apresentar primeiro o discurso de avaliação. O discurso de avaliação teve um que passou do tempo, né, Lourenço? Nós só temos um vencedor, né? Essa foi marmelada aqui, eu que preencho o o formulário, Thiago. né? Então... É marmelada, o Thiago preenche o formulário. Parabéns, Thiago. Mas, de qualquer maneira, o nosso outro colega também fez um excelente, igual eu falei, fez um excelente discurso. Só que a gente tem que pôr um pin na tela aí para ver o tempo correndo. Agora nós vamos para o vencedor do discurso, ok, Thiago? Peraí, do discurso de improviso. Nós vamos agora para a apresentação do que foi eleito, que é a Camila Rocha. Parabéns, Camila. Obrigado. Então são esses. Obrigada. Nós que agradecemos. São discursos. Agora tem outro discurso preparado. Que foi o vencedor, foi o Renato Amorim. Parabéns, Renato. O discurso foi muito bom, mas o discurso também do outro colega foi muito bom também. Então foi difícil, né, de escolher. Mas uma outra hora também, o outro colega também vai ter o seu diplomazinho de vencedor. Agora, aviso final da noite. Quem quiser ser membro, fazer parte, ou manifestar seu interesse no final da reunião, no Zap, né? Ou usar o QR Code abaixo, para tirar qualquer dúvida sobre o funcionamento, valores, próximos passos. O valor, praticamente, é um valor simbólico. A gente faz um pagamento semestral, um valor bem simbólico. A reunião, praticamente, não tem valor. O valor é para a gente aqui, o nosso discurso, e a melhora do falar em público é a questão da liderança. Então, a gente convida, quem não está no clube ainda, se juntar a nós e ser, mais importante, ser pioneiro, que nós estamos fundando novamente o BH Toastmaster Clube, porque a gente tinha um clube aqui em Belo Horizonte, mas devido à pandemia, a coisa foi diminuindo, com a tal forma que foi difícil de dar continuidade. Mas nós estamos agora montando um novo Clube BH e todas as pessoas que se juntarem a partir de agora vão ser membros fundadores. Isso aí fica na história. Muito bom. Nossa próxima reunião vai ser dia 6 de novembro, são sempre as quinta-feiras, né? Primeira e terceira quinta-feira. A reunião é de 19h30 às 21h e é só se inscrever no Simpla e fazer parte aqui, que já são nossos convidados. Siga nossas redes sociais, divulguem nosso Clube BH, tem aí o QR Code, para nós é interessante, toda hora aparece um convidado novo, isso é muito bacana, muito legal. E agora nós vamos para foto, né, Thiago? Você tira a foto para nós aí, vou até tirar meu óculos, por gentileza. Deixa eu parar de compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo colocar todo mundo na tela. Tela cheia, não está com a tela cheia não, Thiago. Agora sim. Agora foi, agora está todo mundo. Vamos lá, todo mundo olhando para a câmera. 1, 2, 3 e... não foi de novo. Lucas, vai ter que ser você, cara. Beleza, vou tirar aqui. Cara, agora até travou aqui. Vou lá, hein, gente. Preparado? 1, 2, 3 e... Aí travou também. Pera aí. Continua todo mundo. É muita gente bonita numa foto só, aí o computador não dá conta. Aí trava. Pera aí. Mais uma vez, hein? 1, 2, 3 e... Aí, foi? Foi? Eu acho que foi. Pessoal, quero agradecer a participação de todo mundo.
Parabenizar o João Deir aí, que se dispôs a falar também com o nosso convidado. Se você tiver qualquer dúvida, João Deir, sobre o clube, pode me procurar, tá? A gente já conversou inicialmente ali, mas se você ainda tiver dúvida, me procure e já se sinta convidado para a próxima reunião. Perfeito, obrigado. Obrigado por me receber. Eu que agradeço. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, gente. Boa noite para vocês. Foi muito boa a reunião. Obrigado, Obrigado, pessoal. Boa gente. noite. Valeu, Tchau. pessoal. Bel, Camila, voltem sempre. Claro. Portas abertas para vocês. Valeu, pessoal. Obrigado. Parabéns aí, Até mais. pessoal. Até mais. Parabéns, Valeu, gente. gente. Parabéns, Tarcísio. Adeus. Parabéns para nós. Parabéns a todos. Valeu, parabéns a Até todos. mais. Tchau. Boa Até mais. noite. Até a próxima.